Olá, gente, estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, fácil, descontraída e objetiva, como é a característica do Entretanto. Dê o seu clique, dê o seu like, inscreva no canal, porque hoje nós vamos falar de STF, de Talibã, de Roberto Jefferson e da perigosa crise institucional em que o Brasil está entrando. Eu aguardo vocês. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. O Talibã já foi aliado dos Estados Unidos. Aliado dos Estados Unidos. Tem um filme da década de 80 que muitos acham reacionário, bélico, bobo, enfim. Opte no que quiser, no epíteto, no adjetivo que quiser, mas assista por curiosidade, que é Rambo 3, que retrata isso. Os talibãs, na verdade os guerreiros mujahedin afegãos, resistiam ao controle da União Soviética. O Afeganistão pertencia à antiga União Soviética. E os Estados Unidos armaram os mujahedin, armaram os talibãs para resistir à União Soviética. Passado o tempo, a União Soviética se desestrutura, se destroça, e o Afeganistão se liberta da União Soviética e se torna um país independente que é dominado pelos talibãs e por um monte de argumentos políticos e religiosos que não vêm ao caso. Os afegãos do Talibã declaram guerra ao seu antigo aliado, os Estados Unidos da América do Norte. Nos atentados às Torres Gêmeas, em 2001, como o Afeganistão, o Talibã, é simpático a Osama Bin Laden e o acolhe e a sua organização em solo afegão, os Estados Unidos, ainda em 2001, declaram guerra ao Afeganistão, ocupam o Afeganistão, depõem o seu governo e passam a implantar um regime de exceção no Afeganistão até redemocratizar o país. E assim ficam por 20 anos, os últimos sofrendo graves críticas nacionais e internacionais por conta do seu imperialismo, né? Deixando o Afeganistão como um títere, como uma marionete, o governo afegão sendo mandado pelo tio Sam, sendo mandado pelos presidentes da República que se sucederam no governo norte-americano. Que absurdo! Deixa o Afeganistão respirar em paz, já recuperaram a democracia, já fizeram eleições livres. Trump, ano passado, decide da data fatal para isso, maio desse ano, retirados do Afeganistão as tropas do tio Sam, prazo esse que Biden respeita, quando impede a reeleição do Trump e se sagra vitorioso e se torna presidente dos Estados Unidos. Biden respeita e mantém, e os Estados Unidos saem num dia, no outro dia o Talibã, com muito terror, com muita carnificina, retoma o poder. Eu acho que Talibã é radical religioso. Radical religioso, seja muçulmano, seja católico, seja protestante, seja evangélico, ateu, judeu, seja o radical que for, é perigosíssimo, porque não enxerga o outro, não tem autoridade, é psicopata. O fanático religioso, tem dois tipos de fanáticos religiosos. Aqueles ignorantes que não sabem que estão sendo enganados em sua fé cega, e aqueles trapaceiros que enganam os ignorantes, forjando essa fé cega. É como aquele verso da música do compositor mineiro Beto Guedes, cantada por Milton Nascimento. Fé cega, faca amolada. A fé cega é tão perigosa quanto faca amolada. O fanático religioso, o fundamentalista religioso, seja ele judeu, evangélico, católico, protestante, muçulmano, o que for, o fanático religioso desarmado deveria parar na cadeia. Armado tem que ser desbaratado, sua organização tem que ser destroçada, tem que ser desvendado e punido com os rigores da lei, exterminado, retirado do mundo livre. Se o fundamentalista religioso apela para a luta armada, seja ele de que religião for.
for. E os Estados Unidos cometeram esse erro. Não mataram a cobra, só tentaram domesticá-la. Não irão conseguir. E vão sofrer em solo americano de novo as consequências de sua inocência, as consequências de sua desídia em conter um mal que apavora todo mundo ocidental, democrático, conhecido, que é o fundamentalismo religioso. Gente, o ministro Barroso, quando era advogado de nomeado, ele defendeu pro bono, né, por amor à esquerda, por amor aos seus ideais políticos, ele defendeu o terrorista italiano Cesare Battisti, da época do governo Lula. Ele estava exilado político aqui. Foi-lhe dado o aval para permanecer em solo brasileiro, porque se dizia que ele era perseguido político na Itália, onde ele era acusado e condenado por 4 homicídios bárbaros. Pois bem, com Barroso, advogado, e Lula, presidente da República, se manteve aqui Battisti impune, apesar dos protestos na Itália e no mundo inteiro. Quando a esquerda sai do poder, e com Barroso já ministro do STF, nos tempos de Michel Temer e na transição dele para Jair Bolsonaro, se consegue finalmente extraditar Battisti. Não porque ele tenha permanecido em solo brasileiro, mas porque a PF, em uma verdadeira operação de espionagem, contando com o apoio da Interpol, conseguiu prender Cesare Battisti em solo paraguaio, boliviano, ele fugindo ali pela América Hispânica, e ele acabou com os costados onde sempre deveria ter estado, na Itália, onde já está cumprindo pena. Então logo chegou o terrorista italiano, que negava aqui, enquanto exilado político, negava a autoria dos homicídios pelos quais foi condenado, se dizia vítima de injustiça pelos 4 homicídios. Primeira coisa que ele faz em solo italiano é confessar os delitos. Lula disse que não sabia. O ministro Barroso se calou. Nada respondeu. Até bom, porque só faltava o ministro Barroso, então advogado Barroso, dizer que Battisti continuava inocente, mesmo após ter ele, réu, ele condenado, confessado os homicídios. É uma tendência barrosiana, né? É como defender o indefensável. É como dizer que não há necessidade de renovar urnas eletrônicas obsoletas, antigas e criticadas, ao argumento de que elas são infalíveis. É a mesma coisa. Henry David Thoreau. Lembrem-se desse nome, alguns de vocês já conhecem. Foi o último filósofo anarquista do mundo. Na verdade, um iconoclasta que negava o Estado. Thoreau era professor por formação e escreveu diversas obras, dentre as quais 2 obras-primas, A Desobediência Civil e o Walden. O que ele pregava era a desobediência civil. Ele que não gostava de pagar impostos e ao longo da vida acabou descobrindo que também não gostava de gente e foi viver no mato e negou as suas raízes urbanas. A filosofia de Thoreau inspirou muito figurão político do mundo moderno, a começar de Nelson Mandela, antes dele Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Thoreau, se vivesse hoje negando o Estado, se vivesse hoje tentando a volta primal às origens primitivas do homem moderno, Thoreau seria fatalmente enquadrado na Lei de Segurança Nacional pelo ministro Alexandre de Moraes. A nova lei de abuso de autoridade vem sendo interpretada por muito jurista, de nomeada, jurista famoso, como um limitador, uma espécie de limitador ao poder discricionário, à autonomia do juiz ao mandar prender ou ao mandar soltar. Vou explicar para vocês. Segundo a lei de abuso de autoridade, o juiz, ao decidir sobre uma prisão preventiva,
deve obrigatoriamente ouvir o Ministério Público, seja ele um promotor de justiça, seja ele um procurador da República. Isso quando não seja o Ministério Público o autor do pedido dessa prisão. Sucede que, muito embora o juiz seja livre para negar a prisão, quando o Ministério Público concorda com ela ou pede a prisão, se diz que por conta do fato do Ministério Público ser o domino litis, ser o titular da ação penal, ser o cara dentro do processo penal, ser o representante da sociedade interessada em punir, em aplicar justiça, quando o promotor de justiça eventualmente opine contra, quando o Ministério Público opine contra essa prisão, o juiz não poderia mesmo assim decretá-la, dada a sua equidistância entre as partes, entre acusação e defesa. Equidistante significa a distância igual de acusação e defesa. Foi o que, por exemplo, se diz que Sérgio Moro não fez durante a Lava Jato. Bom, ou seja, não se pode decidir pela prisão, o juiz não pode decidir pela prisão quando o Ministério Público seja contrário a esta prisão. É a visão que muitos têm da lei de abuso de autoridade e dos seus limitadores. E se assim proceder o magistrado, decretando prisões contra o entendimento ministerial, estará, segundo muitos juristas, praticando crime de abuso de autoridade. É justamente o evento que, de maneira idêntica, ocorreu no caso Roberto Jefferson. Prisão preventiva pedida pela autoridade policial, pelo delegado da Polícia Federal. Prisão preventiva negada pelo parecer do PGR Augusto Aras. Prisão preventiva, mesmo assim, mesmo contra o entendimento ministerial, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora? E agora, José? E agora, ministro Alexandre? O senhor cometeu crime de abuso de autoridade ou não cometeu crime de abuso de autoridade? Que o digam, né, os juristas do país. Quando você ouviu falar em dissonância cognitiva, não se preocupe com esse palavrão, tá? Ele nada mais, nada menos do que aquele velho vício muito comum às vezes, administração pública brasileira, de aplicar dois pesos a duas medidas distintas. Como o pau que bate em Chico e não bate em Francisco. Nós dissemos aqui de Nelson Mandela, ele seguia o ideário anarquista de Henry David Thoreau, e ele, evidentemente, lutava contra o racismo. Pouca gente sabe que ele ficou preso por quase 2 décadas, porque jovem pertencia a um grupo terrorista que fazia e estourava bombas pela África do Sul afora, à guisa de defender a sua bandeira, o seu ideário antirracista. E justificado estava, porque a bandeira era bacana. É tudo uma questão de bandeira, né? Se a bandeira for antirracista, se a bandeira for a favor das minorias, pode. Se a bandeira for conservadora, não pode. Dá cadeia, né? Se pregar a foice e o martelo, não é ato antidemocrático. Se pregar o AI-5, é ato antidemocrático. Isso é a dissonância cognitiva. 2 pesos e 2 medidas. Quando o deputado Marcelo Freixo grita em alto e bom som, dentro da Câmara dos Deputados, para o ex-juiz Sérgio Moro, que o juiz Sérgio Moro é ladrão, liberdade de tribuna, liberdade de manifestação de pensamento, e viva o Marcelo Freixo, porque ele representa a liberdade, a democracia, esses conceitos tão importantes, mas ao mesmo tempo tão prostituídos pela mídia e pela má utilização que se faz desses conceitos. Quando é o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, quem diz que, e isso são palavras dele, que no STF há ministros de rabo preso
e rabo solto. Ele é enquadrado por calúnia, injúria e difamação, e nós não estamos falando mais em livre direito de manifestação do pensamento, em imunidade parlamentar, em democracia e nem em liberdade. Por quê? Porque a bandeira é outra. A bandeira não é bonitinha. É tudo no Brasil uma questão de bandeira bonitinha. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. Um dos Founding Fathers, pais fundadores da República Americana. Um dos autores do célebre tratado, o Federalista, que defendia e o fez com sucesso a indissolubilidade da então nascente República dos Estados Unidos, né? Defendia o fato de que os Estados Unidos não poderiam jamais se desunir. E isso perseverou até hoje, apesar da Guerra da Secessão, que pôs quase tudo a perder. E não pôs tudo a perder por causa de um outro grande presidente americano, que foi Abraham Lincoln. Mas essa é outra história. Thomas Jefferson tinha um ideal libertário. E talvez tenha sido esse ideal libertário que inspirou os pais do deputado Roberto Jefferson colocarem no filho um dos nomes do antigo fundador dos Estados Unidos da América do Norte. Roberto Jefferson é libertário a seu turno, do seu jeito. Ele crê que está ajudando a libertar o Brasil do perigo comunista. Ele crê, e o faz com bastante dedicação, que o funcionamento do atual Poder Judiciário Federal está plenamente viciado e que os tribunais superiores teriam se tornado aparelhos comunistas. E é o que ele defende. Ele defende um mundo conservador contra um mundo progressista. Ele está certo? Ele está errado? O ponto não é esse aqui. Tem muita gente boa que pensa como ele, e tem muita gente boa que renega o que ele diz. O que nós não podemos permitir é que ele seja preso pelo que é um delito de opinião. E as pessoas tentam justificar isso ao fundamento de que o Roberto Jefferson é histriônico, é debochado, é fanfarrão, em trechos de vídeos de redes sociais que foram editados e fragmentados e utilizados fora do contexto por grandes mídias e grandes veículos de comunicação da imprensa brasileira. Grandes portais de notícias que, tendenciosos de vender um Jefferson senil, um perigoso psicopata de direita senil, não se preocuparam em divulgar a verdade. Se vocês quiserem saber quem é Roberto Jefferson, um advogado de raríssimos dons retóricos, um político conservador sim, mas com um histórico de benefício para a nação incomensurável, porque foi ele que deflagrou o escândalo do Mensalão lá em 2006, 2007. Ele que permitiu que se processasse e se punissem toda uma estirpe de corruptos no poder, delatando e inclusive confessando sua participação em esquemas criminosos e sendo punido e preso por isso. Pouca gente diz, mas Roberto Jefferson delatou quando não era comum delatar, quando não havia delação premiada nos moldes que há hoje, delatou para poder acabar com um ciclo vicioso que também o engolia e que ele também representava. Ele fez o meia-culpa no momento adequado e no momento propício para tentar salvar a nação de um moto contínuo que talvez fizesse aquela época com que nós hoje não vivêssemos em uma democracia. Quem quiser conhecer de fato Roberto Jefferson deve assistir, está nas mídias, está no YouTube, está nas plataformas, a entrevista de Roberto Jefferson para Augusto Nunes no Direto ao Ponto da TV Jovem Pan. Lá vocês vão ver Roberto Jefferson não fazendo piadinha de meme, de WhatsApp, de rede social, que isso ele também faz, ele é um cara bem-humorado. Vocês vão ver Roberto Jefferson falando sério sobre política, sobre governabilidade e sobre o que ele considera sejam os perigos
de um Estado comunista que o Brasil está se tornando, né? Ele tem direito de falar isso, ele não está no anonimato, se prostitui a ideia de prisão preventiva no Brasil. Não cabe prisão preventiva para quem não pega em armas, para quem não está ameaçando testemunha, para quem não está tentando forjar provas, para quem não está tentando fugir do país, para quem não está tentando destruir documento, para quem não põe em risco a apuração da verdade real através de um processo, ainda que esse processo seja ainda um inquérito baseado em um crime que não existe, o inquérito do fim do mundo, da fake news, que é crime que não existe, né? Estão dizendo que Roberto Jefferson cometeu crime de ameaça. Olha, a ameaça tem que ser concreta, pelo amor de Deus. Eu tenho que ameaçar de mal injusto e grave, de fato, e não explorar um ideal meu de liberdade que passa por derrotar o meu adversário político. E se isso fosse ameaça, o pessoal do lado de lá, o pessoal que prega a reforma agrária, MST, a ala mais radical do PT, do PSOL, o pessoal que invade propriedade rural, invade prédio público, estaria também cometendo ameaça, crime de organização criminosa e coisa que o valha. O que eu não consigo entender, e aqui eu volto à história das bandeiras, né? Tem bandeiras políticas bonitinhas, que são protegidas pelo Poder Judiciário, e tem bandeiras políticas que, digamos, são politicamente incorretas e que são rasgadas pelo Poder Judiciário ao fundamento de que espelham ações e atos antidemocráticos. Aqui eu volto à questão, tem bandeiras e bandeiras. Por que o conservadorismo é atacado, se prende jornalista, se coloca tornozeleira eletrônica em deputado, agora se prende presidente nacional de um partido político por fazer política. E agora, graças a Deus, a males que vem para bem, o absurdo é tão grande que agora parece que esse gigante adormecido, que é a classe de juristas brasileiros, finalmente acordou. Finalmente acordou, o absurdo foi tão grande que alguma coisa a nível constitucional, a nível processual, dentro dos autos do processo, será feita. Porque esses desmandos, infelizmente, do magistrado atuar como vítima, juiz, executor e carrasco do mesmo inquérito do fim do mundo, esse absurdo jurídico não pode continuar coactando, não pode continuar impedindo e obstando o exercício democrático do direito à liberdade de expressão. O escritor Olavo de Carvalho veio para o Brasil se tratar de uma doença grave. Olavo, deste seu discípulo, os votos de sinceras melhoras. E você acaba se tornando mote desse nosso humilde programa, porque o pessoal criticou que ele, morando nos Estados Unidos, e morando bem, e morando há muito tempo, ele vir se tratar no Brasil. Eu não conversei com o professor Olavo de Carvalho, mas eu tenho certeza que ele assim o fez, porque a medicina privada norte-americana é muito mais cara que a medicina privada brasileira, e que medicina pública dos Estados Unidos e no Brasil é tudo igualzinho, é tudo deficitário. Aí é melhor, se for optar pela medicina pública, sofrer em português, como dizem alguns por aí. Um amigo meu, um colega meu na verdade, antes da magistratura, lavava prato nos Estados Unidos, ele e a esposa. E a esposa teve o primeiro filhinho deles num hospital público, um hospital estatal, como é chamado lá, do Bronx, na região de Nova York, na cidade de Nova York. E ele me disse, olha, o hospital público, o hospital do Estado, o hospital governamental é sofrível no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O que é uma verdade. Não se fique, nós brasileiros não tenhamos esse complexo de vira-lata de achar que há problemas só aqui com saúde pública, com educação pública, com transporte público, lazer, etc, etc. Isso não é verdade. E os Estados Unidos têm muitas das mazelas que nós possuímos nos seus serviços
governamentais. A saúde pública é uma delas, saúde pública que não é totalmente pública. Nos Estados Unidos, vocês sabem disso, lá se paga pelo hospital governamental, por médicos do Estado. Se paga baixo, se paga parcelado, se tem muito perdão de dívida, mas se paga, né? Como o próprio Olavo de Carvalho diz, não existe, até porque é um termo que afronta a lógica, não existe saúde gratuita no mundo. Para alguém ser cuidado em sua saúde por médicos de hospitais sem gastar um tostão, outros de nós estamos pagando essa conta com o dinheiro dos nossos impostos. Daí porque não existe saúde gratuita em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. E melhoras para o Olavo de Carvalho. Faleceu um grande ídolo da minha geração, que é o ator Tarcísio Meira, e como todo grande cara, desde o nascimento até a morte, ele nos traz coisas boas. No caso do óbito do Tarcísio, além do exemplo de ser humano, de profissional, de baita cara que ele sempre foi, ele também nos põe a refletir. Era um idoso com a saúde já debilitada, porém bivacinado. E por que bivacinado? As pessoas estão aproveitando a morte do Tarcísio para atacar a vacina, que a vacina não imuniza, que não adiantou nada o ator da Globo ter sido bivacinado, enfim. Tá vendo? Não funciona. Isso é balela, gente. A pessoa ser vacinada diminui em muito a incidência de qualquer vírus, alvo da vacina. O imunizante, ele diminui o perigo do contágio, diminui o perigo de casos graves de contágio e diminui o perigo de óbitos decorrentes desses casos graves. Seja Covid, seja H1N1, seja influenza, sarampo ou catapora, qualquer vírus, né? O imunizante vai diminuir a incidência de casos graves, óbitos e contágios. Só. Ela não faz milagre, ela não impede que algumas pessoas morram mesmo imunizadas. Só que esse número de mortes é assustadoramente inferior, monstruosamente inferior a uma população, ao número de contagiados e óbitos e mortos de decorrência desse contágio em uma população não vacinada, né? Um número inferior de contágios, de casos graves e de mortes. Tarcísio Meira possuía comorbidades. A prova de que o imunizante funciona é que a Glória Menezes, internada com ele, se recuperou, imunizada como ele, se recuperou, com 2 doses da vacina, né? Tem casos que, infelizmente, e são casos cada vez mais raros, e com o progresso da vacina ficarão mais raros ainda, né? Tem casos que, infelizmente, dadas as comorbidades, a fraqueza do sistema imunológico da pessoa que é contagiada, vacina alguma, seja ela qual for, resolve o perigo trágico que é a resposta fatal do organismo ao contágio pela Covid-19. Tarcísio Meira nos deixa um exemplo de luta, de dedicação, e com o seu óbito, ele nos ajuda, através do seu exemplo, a demonstrar, por vias outras, a eficácia da vacina. Eficácia essa, que não é 100%, mas não existe nenhuma vacina com eficácia 100% no mundo para vírus algum. Que seja os mais antigos, os mais erradicados, aqueles dos quais estamos mais protegidos, sejam quais forem, a vacina, não há cobertura vacinal imunizante de 100% para moléstia alguma. Não adianta o pessoal anti-vax berrar, tentando forjar falsas bandeiras, porque o resultado aí está, quanto mais o país e o mundo evoluem na vacinação, menos casos a gente tem, né? E devemos progredir assim, sejam quais forem as variantes da Covid-19. Quem até hoje, depois das 2 doses, ainda está com medo da Covid, não tem medo da Covid. Tenha medo de morrer, um medo doentio de morrer, deve procurar tratamento psicológico. O problema dessa pessoa não é imunológico, é psicológico. Quem até hoje, ou às vésperas de tomar a 2ª dose,
ou depois de ter tomado a segunda dose. Quem até hoje está com receio de voltar a trabalhar normalmente, não é porque tem medo da Covid-19, é porque tem problema psicológico, talvez até decorrente do isolamento da pandemia, ou simplesmente não gosta de trabalhar. Porque nós estamos há quase 2 anos da deflagração dessa tragédia sanitária mundial e nós já estamos criando couro grosso. E temos que nos preparar para a briga, temos que entender que a ciência nos deu armas à altura e que é hora de tentar voltar paulatinamente ao antigo normal, inclusive através do trabalho. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.